Hoje a gente vai falar sobre saúde estomacal e influência com a autoimune. Então, você já está sabendo, já está sempre me ouvindo falar sobre intestino. E agora você vai entender o porquê que o intestino saudável depende, antes de tudo, de um estômago saudável, produzindo substâncias de forma adequada para que você tenha o bom funcionamento corporal e você não tenha mais estímulos em relação à autoimune, tá? Seja muito bem-vindo a mais um Autoimunidade em Foco. Meu nome é Thales Faé, eu sou nutricionista integrativa e aqui nós discutimos estratégias que vão ajudar você, que é portador de alguma doença autoimune ou alguém da sua família que você queira ajudar, a silenciar, ficar mais próximo do silenciamento dos sintomas do seu problema autoimune, ou seja, conquistar a remissão. E o tema da live de hoje é azia, acidez, gastrite. O que o seu estômago tem a ver com a sua autoimune? Me fala aí, você tem algum problema de estômago? Coloca aí para mim no chat. Muita gente tem, e até mesmo quem não tem nenhum problema de sintomas, eu vou explicar algumas questões aqui que você vai entender qual que é a importância no gerenciamento, né, na saúde do estômago e o que ele tem a ver com o seu problema autoimune. E aí você que está me vendo, se inscreve no meu canal, aperta o sininho para ativar as notificações para daí sempre que eu surgir aqui ao vivo ou depois os vídeos que são liberados diariamente, para você ser notificado e ficar por dentro de tudo o que acontece na questão autoimune. Então, assim, 80% da imunidade, do sistema imunológico, ela está no sistema digestivo. Então, 80%, gente, é muito significativo. Então, vocês me veem aqui constantemente falando sobre a importância do intestino, sobre a influência do intestino no mecanismo autoimune, causa e sustentação. Mas para você ter um intestino saudável, e lembre que intestino saudável não é ir ao banheiro e fazer cocô todo dia, é muito além disso. A gente já sabe que intestino, né, o intestino há muito tempo já não é mais visto apenas e simplesmente como um órgão excretor. Mas então é importante que você entenda, você já está sabendo, já está sempre me ouvindo falar sobre intestino, e agora você vai entender o porquê que o intestino saudável depende, antes de tudo, de um estômago saudável, produzindo substâncias de forma adequada para que você tenha o bom funcionamento corporal e você não tenha mais estímulos em relação à autoimune, tá? Então, ter um estômago saudável é quebrar o círculo vicioso da doença. É ter um ambiente favorável que vai trazer a sua saúde de volta, modificando a evolução da doença. Então, na visão integrativa, mais do que tratar a doença em si, nós não tratamos a doença, nós tratamos você, o indivíduo, restaurando o equilíbrio do seu corpo, para que o seu corpo funcionando de forma como tem que ser, não dê condições para a doença se manifestar e se ativar. Pelo contrário, a gente quer silenciar os seus sintomas, tá? E para isso, a gente tem que ajustar, colocar o seu corpo funcionando de forma plena, saudável. E o estômago tem grande importância nisso. Porque tudo o que a gente precisa, tudo que a gente ingere, passa pelo trato digestivo. Passa por aqui. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, até o ânus. Então, tudo que você ingere passa pelo trato digestivo. Então, ele é fundamental para a sua saúde. E dia desses eu postei um vídeo curto aqui nas redes sociais sobre excesso de acidez e falta de acidez no estômago. Isso gerou muitos comentários, muitas perguntas, então eu resolvi fazer uma live, né, um vídeo maior só sobre esse assunto, porque eu vejo como as pessoas têm dúvidas sobre isso e também como elas interpretam de forma errada, porque como a medicina convencional olha para isso. Né? Então, a maioria das pessoas acreditam ter
excesso de acidez, mas o que existe é falta de acidez. Poucas pessoas têm excesso, a maioria tem falta. E se eu tenho falta de acidez no meu estômago? Presta atenção, fica aqui comigo que eu vou te falar. Você vai saber identificar se você tem falta ou excesso. Mas eu já vou te adiantando que a maioria tem excesso. Desculpa, tem falta. E de que forma que isso interfere na sua autoimune? Porque existem alguns fatores que influenciam na produção de ácido pelo estômago. Quais são eles? Utilização de inibidores da bomba de prótons, os óis da vida, omeprazol, pantoprazol, tudo que termina em ol. Interfere muito na produção de ácido. Segundo, desnutrição. E quando eu falo desnutrição, eu não estou falando de desnutrição quantitativa. Ou seja, eu não estou falando em estar magro demais, abaixo do peso. Eu estou falando de desnutrição qualitativa. Desnutrição, déficit de nutrientes, micronutrientes, vitaminas e minerais. Vou explicar mais sobre cada um deles. Estresse interfere na produção de ácido pelo estômago. Cigarro interfere na produção de ácido pelo estômago. Idade é um fator importante também. A gente vai diminuindo a produção de ácido com o processo do envelhecimento, tá? Falei ali que o omeprazol, né, os medicamentos dessa classe, né, tipo omeprazol, o que eles vão fazer? E qual que é o problema, né? Você utilizar eles de forma aguda, como um tratamento temporário, tudo bem, às vezes pode ser até necessário. O grande problema é quando a pessoa faz uso crônico. Muita gente, a gente vai perguntar, está usando esse tipo de medicamento há 2, 5, 10, 15 anos, de forma crônica, diária. E esse é o grande problema, porque ele altera a fisiologia normal do seu estômago, que tem que ser ácido. O estômago tem que ser ácido. E quando você toma um medicamento omeprazol, você baixa a acidez do estômago. E isso tem consequências. Quais são as consequências de um estômago pouco ácido? A má digestão, né? Então, o alimento, quando você mastiga, ele precisa cair no seu estômago numa pocinha, como se fosse uma pocinha de ácido, uma piscininha de ácido. E quando você toma esse tipo de remédio, você está diluindo, você está diminuindo a produção de ácido gástrico. E isso faz com que você tenha uma má digestão do alimento. O alimento devia ser quebrado em pedacinhos bem pequenininhos, ele é quebrado parcialmente, em pedaços maiores. Isso, como consequência, te dá azia, te dá refluxo, serve de alimento para más bactérias. Outra consequência do uso de omeprazol, você diminui a ativação de enzimas digestivas. Então, para ter uma boa digestão, você precisa de um estômago ácido e precisa de enzimas, que é o que vai quebrar o alimento. E você, ao ingerir omeprazol, você diminui essa ativação de enzimas digestivas. Você também interfere na ativação de vitaminas e minerais. Então, o seu estômago precisa estar ácido para o que você come e o que você suplementa, se você suplementa, ser ativado. Você precisa ter um bom estômago para isso. E olha só, você também aumenta a sua chance de desenvolver uma osteopenia e osteoporose, porque o cálcio que você ingere não é ativado. E aí não sobra mineral para o seu osso. E tomar cálcio não vai resolver a sua osteoporose. Então, como eu disse, tomar esse tipo de medicamentos, omeprazóis da vida, de forma aguda, como um tratamento pontual, é uma coisa. Utilizar ele cronicamente,
como um tratamento, como prevenção de um sintoma, é errado. Acima de 2, 3 meses já é considerado uso crônico. Então, pense, gente, Deus não faz nada sobrando, não tem nada de errado com o nosso corpo. Não tem nada aqui por acaso. Seu estômago é ácido porque ele tem que ser ácido. Quando você toma outra coisa, quando você toma uma coisa para diminuir essa acidez, você está brigando com a fisiologia do que é o natural. Então não tem nada sobrando, não tá sobrando ácido, não está sobrando vesícula, não está sobrando baço, não está sobrando amígdalas. Então retirar esses órgãos, você está influenciando a sua fisiologia natural. E por que quando você toma o omeprazol, você pode falar, Tarles, mas quando eu tomo, eu sinto um conforto. Se eu não tomo, eu sinto desconforto. Por quê? Porque o omeprazol anestesia o seu estômago. Então você está remediando um sintoma de um sistema que está totalmente desequilibrado. E aí pode ser que você está me ouvindo e fala, não, então eu vou parar. Mas é importante você não parar de uma vez, porque você está há anos inibindo a produção de ácido pelo seu estômago. E aí, de repente, você para de tomar o remédio que inibe essa produção. Você pode ter um hiperacidez estomacal, você pode até causar lesões no seu estômago, porque você ficou anos sem produzir e agora você para de tomar e vem uma bomba de ácido, um efeito rebote. Então, quando você, fique atento, você que usa aí de forma crônica, é importante que se você começar a entender a importância dessa retirada e quiser retirar, é importante você fazer um desmame gradativo, tá bom? Não tire de uma vez, se você faz uso crônico. Segundo fator que influencia na produção de ácido, desnutrição. Lembra que eu falei? Desnutrição não é simplesmente quando a gente fala desnutrição, parece que a gente imagina uma criança africana passando fome. Não. A maior parte das pessoas estão desnutridas do ponto de vista qualidade de nutrientes. Poucas pessoas estão desnutridas do ponto de vista quantidade. A gente tem obesos desnutridos. Cada vez mais. Pessoas fizeram cirurgia bariátrica extremamente desnutridos. Vou falar sobre bariátrica. Então, pense que o seu estômago precisa de nutrientes para fazer a produção do ácido clorídrico, o ácido do estômago. Então, se você não ingere esses nutrientes de forma suficiente, você não está dando substrato, ou seja, você não está dando matéria-prima para o seu estômago fabricar o que ele precisa. E olha só como que é doido isso, né? É um ciclo que se retroalimenta. Eu não consumo nutrientes de forma suficiente, eu tenho menos produção de ácido clorídrico. Eu tenho, como consequência de eu ter menos ácido clorídrico, eu ativo menos as vitaminas e os minerais que eu ingiro. Então, algo que se retroalimenta. Ingiro menos nutriente, tenho hipocloridria. Tenho hipocloridria, por isso eu absorvo menos nutrientes. Lembre-se, a gente não é o que a gente come. A gente